Olá! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Já vou adiantando que vão ter falhas aqui por ser o primeiro episódio. O nosso Pode Convergir. Eu sou Marta Santos, advogada de família e mediadora de conflitos, e estou aqui com a Lilian. Eu sou a Lilian Tescaroli, sou psicóloga, trabalho com famílias há muitos anos, com sistema familiar também, e atendo pessoas que se separaram, casais também em processo de separação. Juntas, nós ajudamos famílias a diminuírem os impactos negativos do divórcio e seguirem num caminho de uma convivência funcional, vamos dizer assim, funcional e segura emocionalmente para as crianças, para os filhos do divórcio. E hoje a gente está aqui com a Dani Masson, querida, amiga maravilhosa, linda. Vou apresentar a Dani e depois ela vai se apresentar. A Dani é formada em jornalismo, hoje é empreendedora da Felicité, que vocês vão começar a ver as imagens dos produtos da Dani, que é a coisa mais maravilhosa. Ai, que lindo. Agência de eventos gastronômicos e ela gerencia também os novos negócios na APTK Spirits, maior empresa nacional de drinks prontos. Uma delícia, já experimentei, né, Dani? Uma perdição. 40 anos de idade com orgulho, isso foi ela que me disse. Divorciada há 3 anos, mãe do Caê, tutora do Antônio, acredita que a comunicação madura e muita terapia são as melhores formas de criar bons relacionamentos, inclusive, e aqui eu acrescento, principalmente com o ex-marido. É isso. Meninas, muito obrigada por estar aqui nesse primeiro episódio. Eu tô orgulhosa, feliz. Eu acho assim... Começo do sucesso, já tá maravilhoso. A gente veio falar de um assunto que, por que eu acho que é tão importante, né, a gente tá aqui hoje? A gente sabe como muitas mulheres ficam naquele estigma de, vou me divorciar, vou ser uma mulher divorciada, como vai ser isso? O que meus pais vão pensar? O que... a comunidade, o que as pessoas... Gente, e nem é tão feliz. E aquele casamento nem propicia para ela tudo que ela espera, imagina e gostaria que fosse o relacionamento dela a 2. Então, a 2 ou a mais pessoas, né? Convenhamos, porque as relações não são só as tradicionais, a gente sabe disso. Então... Por que não, né? Uma mulher aí que tá talvez infeliz ou pensando que talvez se fosse melhor se separar, mas ai, meu filho, o que eu faço? A gente tem filhos juntos. Acho tão legal isso de ouvir o podcast e se empoderar e ter informação e falar, nossa, se dá pra ser assim, se dá pra ser bom, por que não? E se ela consegue ser tal... É porque é isso, uma mulher puxa a mão da outra, né? É sempre uma mulher que salva a outra. E as amizades das mulheres, elas se fortalecem muito, eu sempre digo, ou pelo amor ou pela dor. E aí tem muitas amigas que eu fiz pós-divórcio que é isso, estavam se separando também. A gente se junta e fala, é uma situação difícil? É uma grande mudança? É. Mas como que a gente faz isso da forma mais madura possível, né? De que todo mundo fique bem, que seu filho fique bem, que você seja feliz, que você tenha uma amizade, quem sabe, ou uma boa convivência com o ex, que foi tua pessoa ali durante muito tempo, Isso, né? Em algum momento foi tua escolha, não é? Isso não é possível que foi tão errado assim. Claro. Aliás, nenhum relacionamento deu errado, todos deram certo. A gente fala que dá certo porque tem até um filho. Vocês tiveram um filho, então deu certo. O tempo que deu. Exatamente. E aí eu gosto de falar sobre isso. Eu tenho um pouco de preocupação, porque se qualquer mulher que esteja pensando em se separar vir falar comigo, eu falo assim, você tem certeza que você quer conversar comigo? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa, porque assim, eu sempre vou ser pró-divórcio. Não, mas peraí, Dani, vamos com calma, tem alguns passos antes. Temos muitos. Então, olha só, vocês estão percebendo aí que a gente vai aprender um pouquinho hoje com a Dani, ou talvez aprender muito, né? Como é que ela conseguiu passar
por essa fase, que é uma fase complicada, a gente está brincando aqui, a gente está rindo, né? Trazendo leveza. Trazendo leveza. Para um O assunto tema- que não é fácil. Isso. Não, Exatamente. não é Não é muito fácil. leve lá na hora que tá acontecendo. Exatamente, Dani. E é por aí que eu queria começar para a gente entender como você conseguiu chegar na parte leve da sua vida. Então, eu queria perguntar para você o seguinte. Você já me disse que se divorciou quando Caê era muito pequenininho. É isso. E eu fiquei curiosa em saber uma coisa. Como era a sua vida de casada antes do Caê? Bom, eu fui casada durante 8 anos. A gente não teve o Caê durante 6. Então, 6 anos de casados, sem filhos. E, cara, a gente teve uma vida super feliz. Eu adorei ser casada. Era divertido, era leve, a gente era super companheiro. Eu tenho um perfil que gosto muito de sair, passear, viajar, conhecer coisas novas, adoro museu, arte, show, música. E aí, o meu ex-marido era um cara que ia junto, adorava também, então a gente era super parceiro. Ele também é um cara incrível, e ele também era aquela pessoa que me apoiava em todas as minhas decisões de trabalho. Eu sempre fui uma pessoa que tive aí umas mudanças de cidade. Eu fui administradora de shopping center durante muito tempo, 20 anos da minha vida. E fiz algumas mudanças de cidade para crescer, né, no meio do varejo. E ele sempre foi o meu parceirão, assim, me acompanhou. Foi fácil? Não foi fácil, era muita discussão. Como que vai ser a nossa vida? Mas como aí, quem sai do emprego? Quem vai para qual cidade? Mas a gente não tinha filhos na época, era uma decisão que era uma conversa entre nós dois. E aí a gente tomava juntos e ia. Então, meu casamento era bom, gostoso, leve. A gente morou em Curitiba juntos. Depois a gente veio morar em São Paulo. Passamos uma pandemia juntos. Foi bom, foi gostoso. A gente tinha uma boa conexão. A única coisa que eu acho do casamento, do meu pelo menos, e aí, pelo menos todo mundo que eu converso, assim, é uma coisa que fica meio comum entre todos, é a parte sexual. Casamento, gente, casou, parou de transar, né? Que assim, né? Você tá lá com seu brother, seu amigo, que tá lá com você todos os dias, aguentando as coisas difíceis, a coisa da família, a rotina. E aí parece que isso se sobrepõe sobre a paixão e o namoro, né? Que é uma delícia também. É isso. Eu sempre encarava aquilo como uma balança de, nossa, é muito gostoso estar nesse casamento, nesse relacionamento, nessa parceria. Ai, mas que saudade que eu tenho da minha paixão, do sexo gostoso, da gente namorar de vez em quando. E acho que naquele momento a gente não conseguia encontrar esse lugar, entendeu? E a gente queria muito ter filho. E tava nesse caminho de vamos crescer minha família. Eu já tinha 37 anos, eu sou um pouco mais velha que o Ícaro. E aí a gente bateu na porta e aí, vamos ter filhos ou não? A gente não tinha essa certeza plena, mas como boa sagitariana que sou, e ele um taurino, família, aterrado, e eu querendo experimentar, ver o que é isso, esse negócio de engravidar, de ser mãe, deve ser bem legal, eu quero viver essa experiência, juro, foi isso mesmo, como que eu não vou viver essa experiência? E aí começamos lá, vamos aqui ver o que dá, se Deus mandar, mandou, ótimo. E aí demorou um pouco para eu engravidar, mas aí eu engravidei, olha só, eu engravidei em fevereiro de 19. Em março de 19, pandemia. Que beleza. Então, peraí, vamos, né? E aí chegou o Caê. Chegou né? o Caê. 6 anos de casada. 6 anos de casado. E junto com o Caê, a pandemia. Até então, vocês conseguiam conversar, talvez não com tantas DRs, mas iam se acertando porque eram só os dois. Isso, né? E aí chegou o Caê. E aí, o que aconteceu? Eu tenho até uma coisa pra dizer um pouco antes. Eu não acho que a nossa comunicação sempre foi tão efetiva como hoje eu enxergo que poderia ter sido. Por isso que eu brinco, assim, meus 40 anos muito bem vividos. É porque hoje a gente enxerga as coisas com muito mais maturidade, né? E você olha pra trás e fala, nossa, se eu tivesse essa maturidade quando eu casei lá com 30 anos, talvez tudo acontecesse de uma forma diferente, mas enfim, não é assim que as coisas acontecem, dão errado pra gente aprender e agora saber o que eu faria diferente, né? Então, acho que a nossa comunicação poderia ter sido um pouco mais efetiva.
Eu cheguei a fazer terapia durante o nosso casamento. Aí eu quero também falar um pouco sobre terapia, porque eu acho super importante a gente tratar esse assunto, porque eu acho que ele foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei efetivamente a pensar que conversar com alguém e de uma forma profissional e tratar meus assuntos que me incomodavam, que eu não sabia como tratar, e isso me dando direcionamentos e coragens para eu tratar assuntos que talvez para mim fossem difíceis, eu acho que tudo começou a ser diferente. Você começou a terapia antes do CAE? Antes do CAE Antes chegar? do CAE, Tá. antes do CAE, antes do CAE. Eu tava casada, eu já tava morando em São Paulo. Não tinha começado a pandemia ainda, mas já tava morando em São Paulo e comecei a fazer terapia. Mas a gente já tava em tentativas de engravidar. Na verdade, a gente já tava em tentativas há um tempo. E aí eu achei que isso foi melhorando muito, pelo menos ali o meu lugar de como é que eu me coloco aqui, o que me faz feliz e o que não faz, ou até onde eu tenho que ir, meus limites. Isso começou a ser mais fluido para mim. E na época eu cheguei pro Ícaro e convidei ele, um convite muito querido, de amor, faz terapia também, né? Acho que é legal para nós dois. Cara, não tava propondo terapia de casal, nada disso. Mas é que eu achei que aquilo foi tão bom para mim, tão proveitoso para minha maturidade psicológica, que eu acho que para ele também seria excelente e a gente conseguiria ter uma comunicação mais efetiva. Foi engraçado. Um convite amoroso, né, Dani? Nenhum grande drama, nem obrigação. Acho que cada um faz o que quer. Não tô aqui também pra... Mas na época não rolou. Ele falou, eu acho uma ótima ideia. Mas não rolou, não fez. Mas assim, eu brinco, né, que às vezes a gente faz terapia pelas pessoas que não fazem terapia. A gente tem que fazer terapia pelos dois. Eu me senti um pouco nesse lugar na época. Mas aí, não fez, ok, segue o barco, vambora. E o CAE nasceu. E aí, quando o CAE nasceu, foi uma reviravolta na nossa vida, assim. Conta. Foi... Menina, assim, todo mundo é mãe aqui, né? Sim. Tá. Sim. Então Não, isso. olha só, por que eu tô brincando? Conta, porque, só deixando claro, eu como advogada, eu trago o lado em que eu atuo nas minhas audiências, como é essa ponta de tudo que a Dani está trazendo aqui, lá no judiciário, lá no tribunal. E a Lilian lida com a parte lá de baixo do oceano, do iceberg, que é tudo que está escondido ali, né? Então, por isso que eu tô falando, conta, porque a melhor experiência que a gente pode ter é ouvindo a história de uma pessoa, né? Porque a gente pode ter dados estatísticos, né, de tudo que está acontecendo no mundo, mas a gente precisa saber o que está acontecendo dentro da nossa casa. Então, conta, Dani. A vivência sempre é muito rica. Né? Eu tive uma série de... Minha vida foi um pouco mais difícil no pré-pandemia, porque eu já tive algumas perdas, assim, sabe? Então, a gente viveu um aborto espontâneo, e pouquíssimas pessoas falam sobre isso, mas esse tipo de ocorrido, que é tristíssimo, é um luto terrível, mesmo que não tenha ali o bebê, que eu perdi com 12 semanas, mas é uma coisa que fere demais e ninguém quer falar do assunto, né? Parece que a minha mãe falava assim, não, bola pra frente, filha. Não, gente, eu preciso falar do assunto, senão isso não cura, sabe? E acho que no homem, que ele ainda, nessa educação que a gente tem aí, tão patriarcal, machista, o homem tem que ser fortão, tem que aguentar tudo, não pode chorar, claro que não é a grande maioria, mas a gente sabe que tem uma premissa disso, também vem com essa de bola pra frente, vamos pro próximo, vamos engravidar de novo, calma, a gente teve uma criança ali, a gente sabia que era uma menina, vamos falar sobre isso. Então, eu acho que... a elaboração do luto, né? É um luto, é uma perda, luto, tem que elaborar. Uma mudança enorme, a gente fez planos, claro. Deu um nome, a gente sabia o sexo. Então, assim... Ia ser a sua primeira filha. Claro. É minha primeira filha. E é minha primeira filha. E aí, eu falo dela, assim, enfim. Então, foi minha primeira filha, nossa primeira filha. Acho que aí já teve uma questão que pegou. Eu fazia terapia já na época, então essa elaboração do luto foi importante pra mim. Eu decidi fazer o aborto espontâneo em casa, não foi no hospital, que eu sabia que isso era mais saudável pra mim, é uma escolha minha. Acho que cada um decide com o seu médico o que é o melhor a se fazer, mas eu queria tentar fazer da forma mais natural possível, porque eu também achava que eu estava preparada para isso, e eu acho que também ter isso em casa foi importante pro meu luto, pra elaboração do meu luto, tá? Porque as coisas ficam mais palpáveis, visíveis, você sabe o que tá acontecendo com o seu corpo, enfim, é triste, mas você
tenta lidar com aquilo. Bom, e aí depois eu fiquei grávida de novo 1 mês depois, assim, foi muito rápido. E aí vem a pandemia. E tô grávida na pandemia. Bom, minha gravidez foi ótima. Foi uma delícia, adorei ficar grávida. Ficaria grávida de novo, assim, com certeza. Adoraria de novo, adorei. Só que foi uma pandemia, eu trabalhava em shopping center, o varejo sofreu muito com a pandemia, lojas fechadas, shoppings fechados, lojistas desesperados, e eu era a pessoa de apoio desses lojistas naquela época, naquele shopping. Então eu, grávida, trabalhei muito na pandemia. Muito na pandemia. Acho que eu falo que o Caê deve ser elétrico hoje, como ele é, porque meu filho não é ligado 220, não, tá? Não sei nem que voltagem é o Caê, assim, inexistente na vida, porque ninguém dá conta. Precisa de um batalhão pra dar conta da criança. E aí eu fico imaginando, eu acho que... mãe, Sagitariana, acho. Gente, tô sendo julgada. Será que a culpa é só da pandemia? E do tanto que eu trabalhei, tanto que eu me estressei na pandemia, enfim. E foi isso. E aí o Ícaro, até hoje, ele é professor de ensino médio, e aí ele também parou nessa época, então a gente ficou muito em casa na pandemia, eu trabalhando muito, claro, tentando dar conta de tudo isso, e ele muito em casa, e a gente foi juntos cuidando dessa gestação, que foi gostosa. Ok, mas aí Caê nasce em outubro de 2020, num parto normal, super do jeito que a gente imaginava, de uma forma bem humanizada, uma equipe maravilhosa, então foi super legal. Tivemos muitas dificuldades no começo, porque era pouquíssima rede de apoio. E eu não sou de São Paulo, estava em São Paulo há alguns anos. Minha família não pôde vir para cá, pandemia. Uhum. Eu não tinha outras pessoas em São Paulo para ajudar a gente a cuidar daquela criança. E eu, indo na minha primeira amamentação, eu queria amamentar 100%. Eu não queria dar chupeta, como não dei. Não queria dar mamadeira, como não dei. E aí, uma criação super humanizada. Criança chorou para pedir colo, vem pro colo. Vamos usar o sling. E isso foi... Só que isso também é tudo muito pesado quando tá só um pai e uma mãe. Sim. Não tem uma rede ali, uma comunidade, como a gente fala, né? Exato. A aldeia, para ajudar a cuidar da Pra criança. criar a criança. Isso pesou demais, gente. A gente Teve ficou... culpa aí, Dani? Rolou muitos sentimentos de culpa nesse período? Rolou. Eu achava que eu era a única responsável pela alimentação do meu filho. E minha amamentação foi tão difícil que eu achei que eu não estava conseguindo dar comida pro meu filho. E aí aquilo era minha culpa. O que eu ia fazer? Mas eu também, se eu desse fórmula, eu não ia estar sendo uma boa mãe. Mas gente, se eu ficasse grávida de novo, eu ia fazer tanta coisa diferente, assim, porque foi tudo muito pesado. E eu sinto culpa do tanto que eu trabalhei durante a gestação, muitas vezes presencial, numa época de uma doença que ninguém sabia muito bem o que era, o que causava, o que poderia causar numa grávida, sem vacina ainda, né? Sim. Então, isso tudo foi o começo da maternidade. E o Caê era uma criança que, como a maioria das crianças, não dorme sozinha. Sim. Dorme no colo. Era muito difícil qualquer outra pessoa, porque queria dormir no peito, era muito difícil qualquer outra pessoa fazer dormir. E até hoje ele é um pouco assim. Ele vira pra mim e fala: mamãe, eu não gosto de dormir. Não quer perder tempo, né? Não, quero bicar, quero não sei o quê, quero ver desenho, Não, filho, a gente tem que dormir pra crescer. Aí isso ele gosta. Ele, eu quero ser Gandhi. Então tem que dormir pra crescer, porque senão não cresce. E meu filho tem, gente, 1,10 m, assim, tem 4 anos e ele é um pequeno gigante, assim, ele é enorme. E eu falo, nossa, o Caio quer crescer mais ainda. Bom, mas enfim. E aí a gente... Era muito difícil, tudo isso, as noites eram muito difíceis, as sonecas eram muito difíceis, a amamentação era tudo muito difícil, tudo muito cansativo. E eu naquele lugar que eu nem sabia, eu não tava mais fazendo terapia. E aí eu tinha parado por um tempo. E aí naquele lugar de, mas gente, essa natureza é muito misógina. Por que eu, mulher, sou a pessoa que eu fico grávida, eu que tenho que parir, eu que tenho que amamentar, eu que tenho que fazer dormir, porque a criança gosta da mãe, o colo da mãe é diferente? Não, aquilo pra mim não era justo, entendeu? E eu achava que essa divisão de tarefas não era bem equilibrada, mesmo quando o neném era muito pequenininho. E essa é uma opinião pessoal minha, sabe? É difícil, é super difícil. Pro pai deve ser 3 vezes mais, mas assim, ninguém tá na pele de ninguém pra saber, porque também não é fácil fazer um parto, também não é fácil amamentar. Então, naquele momento, eu fui ficando muito estafada, como
a grande maioria das mães, que a gente não pode romantizar a maternidade. A maternidade é muito pesada. E se tem um lado que tá mais tranquilo, com certeza está 3 vezes mais pesado pro outro. Sim. Opa. Pra mulher, provavelmente, Opa. normalmente, né? É. E esse... Deixa eu só Claro. encaixar uma pergunta nisso que você falou agora. Tinha esses cuidados com o Caê, né? E os outros cuidados com a casa, a roupa, o dia a dia, como é que era dividido? Porque aí você falou, a natureza é misógina, né? Eu engravido, carrego 9 meses, pari, amamento, tenho que pôr para dormir porque é do meu colo que ele gosta. Isso você está falando da natureza. E o restante? Aí, a gente fez assim, a casa, a gente morava num apartamento bem pequeno, então era fácil de manter a casa, mas eu ficava totalmente dedicada ao Caê, e eu tinha uma pessoa que já trabalhava bastante tempo lá em casa, a Maria, uma querida, salvou a nossa vida, gente, nessa época que a gente não tinha ninguém e tal. Ela ia uma vez por semana, num dia que a gente não tava em casa, a gente meio que, pra não ter o risco, combinava, ela cozinhava pra mim, pra gente, a semana toda, porque é isso, né? Alguém tem que... E cuidava da nossa roupa. E a casa, eu e o Ícaro, mais o Ícaro, porque eu tava totalmente dedicada ao Caê, ia dando um jeito na casa. Jeito, né, gente? Assim, não dava pra esperar muita coisa daquele momento. Mas a Maria foi uma pessoa assim, quando a gente fala de rede de apoio, não tive rede de apoio. Tive. A Maria, minha rede de apoio paga, maravilhosa, cuidou da gente com muito carinho. Foi, assim, naquele momento foi ela que salvou. Pra gente não ficar enlouquecido, assim, sério. E eu nem sei dizer como foi meu... Eu sei que é o puerpério, mas eu nem sei dizer exatamente quais eram as minhas sensações naquele momento, assim, porque eu posso dizer, falei, gente, eu acho que eu tive aí uma depressão pós-parto, não é possível, sempre... Claro, gente, não fui no médico, não é nada disso, não sei. É porque era tudo tão misturado com a pandemia era tão... aquilo tudo era tão intenso, uma gravidez com um filho numa cidade nova e meus pais idosos em outra cidade, que a gente morrendo de medo deles pegarem, sabe? Tentando cuidar de todo mundo e ao mesmo tempo eu não conseguia amamentar. Olha, foram uns 4 meses assim, muito difíceis. Tanto que aí a gente chegou no momento que eu falei, cara, não dá mais não, tô exausta, vou me enlouquecer, assim, eu não tô dando conta. E aí ele falou, tá, então vamos contratar uma babá. Aí eu falei, tá bom. Então, porque na verdade aquele papo era pra gente entender como que a gente poderia dividir melhor, assim, pra não ficar tão exausta. Aí ele veio e falou, tá bom, então vamos contratar uma babá. Eu falei, tá bom. Mas olha que interessante. Tinha passado pela sua cabeça já de contratar uma babá? Ele trouxe essa solução. Ele trouxe a solução. Foi ótimo. E pelo que você tá falando, foi uma conversinha curta. Não precisou... Ou não, ou foi mesmo uma... Mais ou menos, né? Um processo que veio vindo aí. Foi um processo. Pelo que eu lembro, assim, eu tava fazendo o Caê dormir na bola de pilates, sabe? Aquela coisa de ficar pulando na bola de pilates, assim, que eu tenho essa bola até lá em casa até hoje, e a gente quer estourar ela, porque ela nos traz muitas lembranças, né? E aí, eu pulando a bola de pilates, chorando e falando, eu tô exausta. Então, essa foi nossa conversa. Não pode ser assim! O Gumate tem que fazer alguma coisa. Essa foi a conversa que a gente teve na época. Então, emocionalmente, você estava totalmente abalada. Assim, Claro. Você estava perdida emocionalmente. Desequilibrado, com certeza. Sim. E com aqueles hormônios fazendo loucuras dentro do nosso corpo, uma festa no nosso corpo. E isso assim, muito no começo, tá? Porque quando o Caio foi crescendo um pouquinho, depois do 4º mês, a coisa foi abrandando. Até porque aí a gente teve a chegada de mais uma pessoa na nossa vida, que foi a babá do Caê. Mais uma rede de apoio pra nossa vida. Que é isso, quem pode, né, contratar e não tem outras pessoas pra ajudar, não tinha mãe, não tinha sogra, não tinha pai, enfim, minha irmã, não tinha ninguém. Então a gente falou, não, acho que é isso pra não enlouquecer. Todo mundo trabalhando pra caramba, é isso pra não enlouquecer. E aí chega a nossa babá, que foi uma baita ajuda, né? Tudo bem, o Caê também não dormia no colo dela, da Mari. Ele só dormia no meu colo. Meu amorzinho. Caê, meu amorzinho, um dia que você vê essa entrevista. Aí... Essa não era bom, vai. Você queria que voltasse. Hoje eu queria que voltasse. Vai dormir.
Eu lembro até hoje das sonecas Saudades. na poltrona, agarradinha. Hoje. A gente sente saudades. Hoje, quando ele, agora com 4 anos, ai, adoro dormir com ele abraçado, é uma Então. delícia. Mas assim, com 4 meses, não tenho saudade, não. Tenho Naquele saudade, momento tava complicado. não. Alugaria um colo, se eu pudesse. Caeta. Corta essa parte pra ele. Não vamos romantizar a maternidade, Tá gente. certo, isso mesmo. Você faz tudo, né? É isso. Eu cuido, eu gerencio, eu tenho o bebê, eu amamento. Nossa, era demais. Assim, pra mim tava ficando demais. E aquelas sonecas. E quem inventou, né, essa história de dorme quando eles dormem? Quem inventou? Sério, chama Então, aqui. Você consegue? Você conseguia? Se alguém conseguir, gente, ó, se alguém conseguir dormir enquanto o bebê dorme, manda uma mensagem. Você que não a tem gente mais quer nada pra entender. fazer, né? Além do bebê dormir, você não tem que tomar banho, você não tem que resolver tua vida, não é? Não, fora que o meu bebê só dormia no meu peito. Então. Então, se eu saía, eu não conseguia deixar ele em nenhum lugar. Ou a gente criava um colo fake, com 1000 travesseiros. E olha que ele era pequeno, maior cuidado, né? Sufocar, blá, blá, blá. Pra ele parecer que ele tava num ninho, assim, que ele tava num lugarzinho pra ele continuar dormindo. Mas mesmo assim, 20 minutos depois ele acordava. Aí me dava vontade de chorar. Claro, Não claro. tinha dado tempo nem de lavar o Exaustão, cabelo. claro. É. claro. Isso porque eu queria só dormir, assim, né? Enfim, mas não dá. Fora você fica preocupada, E aí, nesse cenário de exaustão, eu comecei a me sentir assim. E aí, o que eu decidi? Eu decidi parar de trabalhar externamente. Decidi sair do meu trabalho corporativo que eu estava lá há 20 anos. Pensei que, com a pandemia, com essa falta de rede de apoio, e com o meu momento profissional também, eu vi ali que poderia ser uma possibilidade de eu dar uma parada, cuidar um pouco do meu filho e de mim, e depois voltar para o mercado por um tempo. Até porque o mercado, sinceramente, não está totalmente preparado para as mães, né? Sim. A gente fica falando que as mães precisam estar preparadas para o mercado, mas eu entendo um pouco como Uma troca. né? Porque ninguém é filho da parideira, todo mundo é filho de uma mãe. E a gente sabe que somos pessoas que estamos criando novos executivos para o futuro. Novas pessoas que vão entrar no mercado de trabalho. Sim. Então, é uma comunidade. Todo mundo deveria estar se apoiando numa troca, inclusive com as mulheres no mercado de trabalho, que a gente sabe do valor da mulher no mercado de trabalho. Então, naquele momento, eu percebi no mercado de trabalho como a mulher se torna desvalorizada, sim, porque ela tá tendo um filho. Como se não fosse A próxima geração. a próxima. E como se não fosse uma coisa normal da mulher, né? Pois é. Imagina se os homens engravidassem, né, gente? Assim, vamos só botar aqui um pouco na Só mesa, uma mas hipótese. você pode, se não ia ter umas coisas diferentes aí, né? Mas, ok. E aí é isso, aí eu senti essa diferença, falei, não, deixa eu me dar um tempo aqui, entender tudo isso que tá acontecendo na minha vida, no mercado, o que vai ser meu destino, porque eu acho que eu preciso de tempo pro meu filho, sim, e todo mundo deveria estar entendendo isso, mas também posso ser super produtiva, como sempre fui, amo trabalhar, enfim, com todos os meus talentos, e acho que o mercado de trabalho, na verdade, perde muito dinheiro de perder tantas mulheres maravilhosas no mercado de trabalho, né? Sim. E ninguém tá contabilizando isso, mas enfim. Esse é um assunto que a gente vai trazer aqui também, já está programado, a economia do cuidado, que está muito em voga hoje. Esse tema eu estou achando lindíssimo, esse movimento de começar a ver o cuidado invisível pela perspectiva econômica. Né? Isso. Então já vamos avisando aqui que nós vamos falar sobre isso aqui. A mulher, ela vem para esse lugar de cuidar de todo mundo, né? Cuidar do filho, cuida da casa, gerencia a casa, muitas vezes cuida do marido. Quando eu digo cuida da vida pessoal ali do marido, enquanto ele está totalmente dedicado ao trabalho. Cuida do final de semana, cuida da viagem, cuida do pai, cuida da mãe. E é isso, um trabalho não remunerado e não reconhecido. Sim, não remunerado, até, ok, a gente entende que ali está numa base familiar. Mas o não reconhecido dói, né? Sim. Dói profundamente, porque você fala, pô, eu tô aqui me matando, emocionalmente afetadíssima.
Ninguém tá me ajudando e ainda me cobram. E você ainda se julga, e não é isso, né? Sim. E você quer ser a perfeita, né? Você quer ser a perfeita. E é isso. A mulher tem essa coisa da síndrome da impostora, porque é muito mais comum nas mulheres, né, do que nos homens, porque é isso, a gente é criada crescendo de você tem que ser perfeita, você tem que cuidar de todo mundo e tem que ganhar seu dinheiro também, porque é uma coisa dos últimos 50 anos. Você também tem que ganhar seu dinheiro, além de continuar fazendo tudo que você já fazia. Isso. Então não dá, né? É uma não sobrecarga, cabe. claro. Não cabe. Já era sobrecarregado antes, agora não dá, né? Então, isso também acho que é um assunto que tudo tem a ver com divórcio. Total. Por isso que eu quis explorar um pouquinho a sua vida antes do divórcio e com a chegada do Caê. Porque tá totalmente ligado uma coisa na outra e principalmente em como que a pessoa vai reagir os dois lados. Não tô falando de um só, não. No momento do divórcio e pós-divórcio. Por isso que eu quero entender agora. Você parou de trabalhar, ficou em casa, e aí, a situação, como é que ficou? Você pensou no lado econômico, não pensou? Naquele momento, eu tomei a decisão de parar no corporativo, porque eu também tive condições. Eu me preparei financeiramente no último ano para eu conseguir ficar um tempo sem trabalhar, e isso foi alinhado com meu ex-marido. Esse papo foi ótimo. Inclusive, agradeço imensamente. A gente, às vezes, olha e fala, aquele casamento, tem mulher, né, que tipo, você fala, não serviu pra nada. Gente, o dia que eu conversei com a minha terapeuta e ela falou assim, olha pra trás, o que você aprendeu com o seu casamento? Isso. Nossa, isso foi uma virada de chave pra mim. Eu falei, nossa, eu aprendi muito. Ele me ensinou a ser planejada financeiramente, ele me ensinou a ser mais organizada, ele me dava terra, né? Ele me dava aterramento. Eu era aquela pessoa ligada 220, né? Estamos aqui brincando, mas eu caí, né? Eu caí aqui, mulher. E aí, mas ele vinha e falava, não, calma, isso aqui. Então, quando eu olho pra trás, eu falo, nossa, hoje, minha maturidade vem de tudo que o Ícaro me ensinou no nosso casamento. Olha aí, que legal. E que me ensina até hoje, tá? Porque a gente é super próximo, a gente é super amigo. Então, ele aprendeu muito comigo e eu aprendi muito com ele. Acho que essa relação de troca. Tem defeitos? Tem, um monte. Me magoou, eu magoei. Acontece, faz parte de qualquer relacionamento que existe, seja amoroso ou não. É necessário, inclusive, né? Essa é a função do relacionamento. Os atritos para que você possa ir se lapidando, se entendendo. Né? Pois é. E aí, foi quando eu entendi isso e falei, nossa, meu casamento foi muito legal, assim, eu comecei a dar valor pra isso, aí eu voltei, nem lembro, menino, que a gente tava falando, eu perguntei, você deixou de trabalhar. Deixei. E aí, como é que você viu, me preparei, então, fiz um planejamento financeiro, o Ícaro me ajudou aí que eu tava, né, o Ícaro me ajudou muito a eu me organizar financeiramente pra ter esse planejamento de parar de trabalhar, e foi uma decisão pensada. Então, eu sabia que eu ia ali suportar também as despesas da casa, junto com ele, que continuou trabalhando normalmente, e pra gente conseguir dar conta de tudo. E em algum tempo, na época a gente combinou de, no máximo 1 ano, eu voltar pro mercado de trabalho. E tudo bem. E assim foi a minha vida e meu planejamento. Admito que nessa fase que eu fui só mãe e dona de casa, eu quase pirei de novo, morrendo de vontade de voltar pro mercado de trabalho, de trabalhar, de produzir, porque eu sou essa pessoa que gosta de rua, de ir pra fora, novos projetos, eu sou inquieta. E aí eu falei, bom, acho que tá na hora de voltar pro mercado de trabalho, e fui buscar alguma coisa que fosse. E aí o home office tinha se instituído muito fortemente, e por que não, né, buscar uma vaga, uma colocação para mim que eu esteja também em casa, já que agora eu tenho um filho pequeno e faz super sentido nesse momento. E naquele momento eu fui trabalhar numa empresa, foi por pouco tempo, 6 meses, como uma diretora de marketing, que eu conseguia trabalhar de casa, que foi também uma outra experiência. Trabalhar de casa pela primeira vez, com uma criança pequena, que sabia que eu estava em casa e me buscava o tempo todo. Então, reuniões eu lembro muito, assim, de reunião que eu estava no computador e o Caê gritando, gente, assim, e o Ícaro junto.
E eu mas quase não que eu conseguia. olhava pra ele e falava assim, pelo amor de Deus, leva a criança pra rua, vai dar uma volta, sei lá, mas me deixa terminar essa reunião. E não, aí ficava berrando do meu lado, eu me desconcentrava completamente. Sim. Tá, e aí essa foi então minha fase de volta ao trabalho, de eu entender como é que era esse meu retorno. Mas eu fiquei 6 meses nessa empresa, e aí a minha vida virou de cabeça pra baixo. Desculpa. Por quê? Teoricamente, a pandemia já tinha se amenizado, já tinha tido a 4ª dose da vacina, estava todo mundo vacinado. Os meus pais vieram passar o Natal comigo, de 2021 para 2022, Natal e Ano Novo. E quando eu estava nessa outra empresa, então eles vieram acompanhar esse primeiro Natal do CAE, enfim, o segundo Natal, né? O segundo Natal do CAE. E aí, o que aconteceu? Em janeiro, meu pai é internado, de uma forma muito inesperada, com Covid. Poxa vida. E aí, meu pai super ativo, era idoso, eram idosos, mas assim, super ativo. A gente, meu Deus, como assim? Ele foi fazer um exame de rotina, e no exame de rotina o médico falou, nossa, mas seu pulmão tá muito ruim, muito tomado, vou te internar agora. Isso aconteceu com várias pessoas, né? Na época. Caramba, e aí, e como já tava se passando a fase da pandemia, as pessoas, né, usavam máscara assim, só no avião, ou só em lugares fechados, já tava nessa fase de não precisar de tantos cuidados por causa das vacinas, de tanta proteção. Aí meu pai foi internado e faleceu em 15 dias. Meu Deus. Poxa. Tá, aí isso já foi um grande baque, porque aí o Caê tava com 1 ano e 2 meses, e eu tinha uma ligação enorme com meu pai, enfim, claro, e com a minha mãe, mas eu tinha uma coisa assim, eu falei, tá, então agora eu vou ter que lidar com esse luto do meu pai e cuidar da minha mãe, porque a minha mãe estava sozinha numa casa grande, em outra cidade, eu morando em São Paulo, estava longe deles, meus pais morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque eu sou de lá, não é perto. E a minha irmã ajudando a cuidar lá da minha mãe, numa casa enorme. Minha mãe tinha dificuldade de locomoção. Quem cuidava de tudo pra minha mãe era meu pai. Dirigia pra ela, pagava as coisas, comprava coisa no mercado. A partir do momento da figura do meu pai ter saído de casa, ter, né, desaparecido ali, minha irmã e meu cunhado assumem essa função de fazer compra pra eles, pra minha mãe, ajudar minha mãe. Minha mãe não queria ninguém pra dormir com ela. Foi bem estressante, mas a minha irmã segurou mais essas pontas, até porque eu tava com o bebê pequeno. Um belo dia, 3 meses depois que meu pai tinha falecido, minha irmã liga e fala que minha mãe tinha sido entubada. Meu Deus. Nossa. De uma forma também, foi um domingo, ela passou o dia com a minha família, num churrasco, à noite ela liga com muita, porque minha mãe era daquelas que demitia a enfermeira, né? A gente colocava uma enfermeira pra dormir com ela, minha mãe demitia a enfermeira e de repente minha mãe tava dormindo sozinha. E aí ela liga pra minha irmã com muita falta de ar e elas foram correndo pegar ela no hospital de madrugada. Quando ela chegou, ela foi entubada porque ela tava com uma saturação super baixa, eu já não lembro mais. Na época a gente tinha essas saturações de cabeça, né? E aí ela foi internada, entubada. Aquilo pra mim foi um soco no olho, assim, porque eu falei, caramba. Foi te minando, né, Dani? Você foi enfraquecendo, assim, você foi... Né? Mais ou menos, né? Porque, ao contrário, pode ser que lá dentro estivesse minando de uma forma a implodir, mas na minha casca eu tava me sentindo cada vez mais forte. Cada vez mais, preciso ser forte, preciso ser forte. Preciso dar conta, né? Preciso dar conta de tudo. Eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso ajudar a minha irmã, eu preciso, sabe? Isso que eu tava começando. Aí, e lembrando, eu tava fazendo uma mudança de trabalho. Eu tava indo trabalhar numa outra empresa, era a minha primeira semana, quando minha mãe foi internada. Olha só, você falou essa história, né? Eu preciso fazer, eu preciso cuidar, eu preciso ajudar. E nesse momento, você estava tendo alguma atitude de autocuidado ou não? Eu fazia exercício físico com regularidade. Isso acho que foi uma coisa que me ajudou. Não fazia nada de terapia, enfim, não fazia. E acho que era isso, gente. Eu tava fazendo... Eu contratei na época um personal trainer, porque pós-parto, achei que meu corpo mudou muito, como de todo mundo muda. Falei, não, preciso voltar aqui até porque meu filho é super ativo, quero ter uma
ser uma adulta velhinha muito saudável, né? Começa, quando bate os 40, né? A gente fala, nossa, não é mais quero ficar bonita pelada, eu quero não ter dor nas costas, né? Eu não quero ter dor nas costas e poder correr atrás do meu filho. Então... Eu quero abaixar e conseguir levantar. Eu quero abaixar e conseguir levantar. Amarrar o sapato. Sem fazer, acordar de manhã, né? Aquele sorriso de, nossa, tá doendo. Enfim, foi por isso que eu tava fazendo, eu contratei um personal e achei que era um investimento que eu deveria fazer naquele momento. Era esse meu autocuidado. Um cuidado pro corpo físico, né? Se eu não tava pensando, quando eu penso, né, que eu falei, poxa, você estava sendo minada ali, às vezes não estava nem percebendo. Porque aí eu penso no autocuidado de você se olhar, né? E perceber o que está acontecendo aqui comigo. De jeito nenhum. Independente de eu ser essa pessoa que preciso estar lá, mas antes disso, o que está acontecendo aqui? Isso você não tinha. Imagina, menina, nem deu tempo. É isso que eu ia falar, não teve tempo, tava atropelada, não é? Sabe Pelas uma demandas. sensação de botão de emergência ligado? Quando você clica no botão de emergência, fica round. Era exatamente essa a sensação. Claro que na hora eu não percebi. Depois eu percebi. Eu falei, nossa, eu tava sobrevivendo. Eu tava fazendo o que dava pra fazer e tentando ser forte pra não cair. Porque já tinha muita gente caindo, assim. Alguém tinha... E eu tinha esse perfil mesmo de... Vamos ser positiva. Eu tenho esse perfil. Eu sou positiva. Tudo vai dar certo. Mamãe vai sair do hospital. Sabe? Uma coisa de, não, vai dar certo. Calma, gente. Só que assim, por dentro, destruída, né? Me destruindo. E eu peguei o CAE, eu pedi demissão do trabalho que eu tava começando, porque eu falei, olha, aconteceu isso com meu pai. Minha mãe agora está internada, eu vou pegar o meu filho e vou me embora para Campo Grande, porque eu vou ficar perto da minha mãe e da minha família, porque eu não sei o que vai acontecer. E detalhe, cachorro, né? Nossos cachorros moravam com meus pais, um faleceu também, nesse meio tempo entre a morte do meu pai e da minha mãe, porque não bastasse desgraça pouco é bobagem, e aí que minha mãe ficou muito, muito mal, assim, e depois tinha um outro cachorro que é o Antônio, que era meu cachorro, bem, bem velhinho, já com 14 anos, que ficou sozinho na casa. Ai, gente. E aí eu falei, gente, então deixa eu lá também cuidar de tudo isso e ficar perto, né? Porque também minha irmã sozinha dando conta de tudo possível, né? Eu pensei muito naquilo também e quero estar perto pra ver o que vai acontecer. Mas eu admito, assim, que a gente tinha muita... A gente brincava, minha mãe era Highlander, sabe? A minha mãe, ela só ia morrer cortando a cabeça, sabe? Mas a gente ficava sacaneando. E aí a gente falou... acho que a mamãe vai sair dessa, como ela já saiu em outras vezes. Mas não, ela não saiu mais do hospital. E aí eu fui ficando lá em Campo Grande e cuidei. Ela era entubada. Olha, Dani, ela vai falecer hoje. Não. E o pai do Caê aqui em São Paulo. O pai do Caê aqui em São Paulo. Porque ele estava trabalhando, presencial. E eu que estava... né, pedir demissão daquele emprego que eu ia começar. Aliás, não comecei, eu nem cheguei a pedir demissão. Eu só falei, gente, não vou começar. Eu passei no processo seletivo e falei, não vou começar. E vocês chegaram nessa época a conversar para entender como é que estava sendo essa situação para ele? Como é que ele estava vivenciando isso? Não. Eu nunca puxei o Ícaro para perguntar, e aí? O que você tá sentindo em relação a tudo isso? Olha só. E acho que eu exigi demais, assim, porque eu esperava que fosse ele a pessoa que fizesse isso o tempo todo comigo. Que ele chegasse pra mim e falasse, Dani, vem cá, tá tudo bem? E até quando ele fazia isso, eu me fazia de forte, né? Não, tá ótimo. Só que assim, né? Eu acho que esse lugar eu poderia ter feito diferente. Pra coisa ser mais parceira entre os dois. Mas agora, Dani, uma curiosidade aqui. Você não, né, hoje você vê que poderia ter feito e tal, não fez. Mas não fez porque você via nele uma fortaleza também? Eu acho que eu era a pessoa que era mais forte nesse lugar das doenças, das mortes. Eu sou uma temporona, eu tenho uma família que é idosa, minhas tias são idosas, meus primos são bem mais velhos. Então eu já vi pessoas partindo na minha família e eu vim desses lugares e ele não. Então, ele uma vez falou pra mim assim, Dani, o seu pai e a sua mãe foram as primeiras pessoas do meu convívio familiar que eu perdi. Só que ele foi me contar isso, assim, ele me verbalizou isso, porque eu nunca tinha
percebido sozinha que ele também estava sofrendo Sim. com a perda da minha família, dos meus pais. Porque ele também era muito ligado aos meus pais adoravam, enfim, lógico. E aí, depois de muito tempo, ele falou assim, será que você não entende também, assim, como eu também tô abalado? E que momento foi essa conversa, Dani? A gente já tava divorciado. Ah, foi depois do divórcio. Então, vai contando pra gente como que foi fio. acontecendo esse processo. Então, o Ícaro ficou em São Paulo e eu fiquei esses 2 meses em Campo Grande, enquanto minha mãe tava nesse processo de morre, não morre. Interno, entuba, e vamos, o que a gente vai fazer? Muitos, gente, sério, assim, de todos os momentos, eu acho que esse foi o mais difícil. Sim. Porque, pra mim, pelo menos, porque era minha mãe hospitalizada e a gente sem saber o que ia acontecer, e numa situação muito feia de UTI, que começa a ficar machucada. Só quem teve pessoas da família assim, internadas durante muito tempo sabe o clima do hospital. O Caê, muito pequeno, eu amamentava. E essa coisa do dormir, difícil de dormir, então eu ficava muito exausta. E o Caê foi sentindo em mim todo esse rebuliço estava acontecendo dentro de mim, porque é isso, né? O filho sente, tá ali junto com você o tempo todo. E ele começou a ficar muito agitado também. Então ele não ia com ninguém, ele não ficava com ninguém. Eu não conseguia deixar o Caê com uma pessoa, nem com a minha irmã, pra eu poder ir cuidar da minha mãe no hospital. Então, lá internamente, eu julguei aquela maternidade, sabe? Eu cheguei e falei, nossa, se eu não fosse mãe agora, se eu não tivesse feito essa escolha, eu estaria cuidando da minha mãe no hospital. E até nisso eu me julguei. Você se julgou e não pensou que você estava ali cuidando da sua mãe justamente porque ela foi mãe. Porque ela teve uma maternidade. A gente fica assim mesmo, a gente fecha os olhos, né, Dani? É um lugar ali de... Gente, eu tô aqui, eu tenho uma pessoinha ali, dependendo de mim demais, eu não tô conseguindo entregar pra ele, tipo, me deixa. Sabe um lugar de pelo amor de Deus, me dá um tempo aqui, eu preciso cuidar da minha mãe, da minha irmã, eu não consigo cuidar de tudo. Mas isso foi ficando eu sou uma pessoa, agora eu tô ficando um pouco mais madura em relação a isso, os meus sentimentos e como eu lido com as minhas emoções. Mas eu sempre fui uma pessoa muito... como eu posso falar a palavra? Falei isso hoje com a minha terapeuta, assim. De muitas emoções afloradas, vai. Muito... não sei. Muito agitada também. Calma, eu vou lembrar. E aí eu reativa também não. É desse lugar aí, também. Mas muito enérgica, explosiva. E aí, pra mim, era muito difícil eu ter esse lugar do respirar. Deixa eu pensar aqui com meus botões, o que tá acontecendo, calma. Não consigo. Era muito a coisa do vou realizar, planejo pouco, realizo muito, né? Sim. E até na vida pessoal. Tinha tanta coisa pra resolver que era isso, vou fazer. Depois eu penso como eu me organizo, depois eu penso como eu... depois eu penso, sai caro. Sim. Sai muito caro. E aí, o que aconteceu? Eu já tava muito... Cara, num lugar, assim, que eu tava muito estressada. Sobrecarregada, né? Não, e assim, eu já tava soltando fogo pelas ventas com todo mundo. E com o Caê, coitado, que não tinha nada a ver com a paçoca. E tava ali também em perdas. E também em uma fase... Ele tinha uma escolinha aqui, tava com o pai o tempo todo. De repente, eu tiro ele do convívio do pai e da escolinha dele pra uma rotina numa casa diferente, sem ele saber o que tá acontecendo também, sabe? E vocês ficaram quanto tempo lá em Campo Grande? 2 meses, enquanto minha mãe tava internada. E como que foi isso pro pai do Caê aqui sem ele? Ele ficou aqui em São Paulo, sem o Caê. Sem o Caê, e ele sofreu muito. Ele falou assim, importante a gente falar isso, porque isso é muito comum nos divórcios. Não foi esse o caso, porque você não estava divorciada ainda. Não tava. Mas é o que os pais vivem no divórcio. Ele virava pra mim e falava assim, Dani, eu nunca pensei que eu ia sentir tanta saudade assim do Caê. Acho que essa coisa do na hora que perde e valoriza, porque eu tive que estar distante, ele falou assim, eu tô com muita saudade, eu tô sofrendo de saudade do Caê. E ele também começou a me pressionar pra eu voltar. Porque eu estava muito tempo longe de casa, e claro que aquilo estava deixando tudo muito estressante. E também por causa do Caê, obviamente. Ele falou assim, cara, pensa no Caê, tem que trazer... E ele começou a me pressionar pra isso.
Mas para mim não cabia a possibilidade de eu sair de Campo Grande e deixar a situação do jeito que estava. Minha mãe entubada, internada. Não fazia. Fora que passagem cara pra caramba. Como que você compra passagem, volta, de repente eu venho de novo? Não é assim, né? Sim. Que funciona. E aí o que eu fiz? Um dia de muita angústia, vamos pensar assim, e braveza, né? Porque é essa emoção aflorada. Que eu cheguei pro Ícaro e falei, Ícaro, eu preciso... Assim, eu não cheguei a pedir ajuda, porque eu não era essa pessoa que conseguia verbalizar minhas vulnerabilidades. Uhum. E hoje eu entendo isso. Muito querendo ser muito forte, muito apilar, né? Então, e era isso na casa, era isso na família, era isso. Então, não chorava. Eu não tinha conseguido chorar ainda a morte do meu pai, gente. Olha só. Olha. Não tinha chorado a morte do meu pai. No velório do meu pai, eu me senti culpada porque eu não conseguia chorar. Uhum. Mas era porque era tanta preocupação com o que ia acontecer com a minha mãe, que eu não consegui cada um enfrenta o seu luto como Sim. né? E pra mim eu entendi que eu precisei de tempo pra digerir aquele luto. E naquele momento parecia que nada tinha acontecido. Parece que meu pai não tinha morrido, entendeu? Porque você estava passando por outras coisas, né? E aí eu cheguei, voltando na conversa, eu cheguei, olha, eu tô muito desesperada. O Caê tá muito, assim, bagunceiro, não tô conseguindo dar conta. Eu preciso de ajuda, sei lá, leva o Caê pra São Paulo, vem aqui, busca ele. Mas ainda amamentava, né? Então a gente pensou nisso. E eu falei, ou então, por favor, pede um tempo no seu trabalho pra ficar comigo aqui pelo menos uma semana. Fala o que tá acontecendo, o que aconteceu com o seu sogro, fala o que aconteceu com a sua sogra, fala o que a sua mulher tá passando, seu filho, e vê se você não consegue vir pra cá pra ficar uma semana. E naquele momento ele se negou. Falou, não dá, tô cansado de ser o que sempre apoia, de ser o que sempre ajuda. E naquele momento, meu mundo desabou, porque aí eu me senti, acho que o único fio ali que eu me segurava ainda, que era aquele núcleo familiar, que era o meu marido, desabou. Então eu me senti, eu tinha perdido meu pai, tava perdendo a minha mãe, e de repente eu vejo um marido que ali era o meu apoio também soltando a minha mão. Eu me senti... Hoje, eu olho pra isso e falo, não, tem nuances nisso, né? Pô, vamos conversar aqui melhor, vamos ver como que a gente pode se ajudar. Se eu também tivesse mais aberta, se ele fosse mais comunicativo. Cara, tinha 1000 caminhos ali pra gente conseguir trabalhar juntos num momento de crise. Que era isso, era um momento... Quem Claro. perde os pais ao mesmo tempo, né, gente? Com uma criança pequena. Então é um momento de crise. E aí naquele momento eu falei, não, gente, hoje acho que meu casamento acabou. Porque eu já tava olhando um casamento que já não tinha aquela paixão toda que eu gostaria que tivesse num casamento, já não tinha. Um lugar que eu encarava ele como meu amigo, mas na hora que eu precisei do meu amigo, também não também não tive. E eu tô falando isso assim, de uma forma que eu enxerguei no momento, Sim, tá? sim, Hoje eu claro. nem penso mais assim, porque depois eu entendi como ele também tava sofrendo, como ele Exato. também tava distante do Caê. Só que é um lugar que o homem não consegue Verbalizar, e expressar. Você vê, está me passando aqui na cabeça. Você vê hoje nessa frase dele, né? Eu sou cansado de ser o que ajuda. Tudo isso que ele estava passando, que ele acabou traduzindo numa frase curta e objetiva. Acho que sim. Ele veio, porque assim, como eu contei aqui no começo da nossa conversa, muito apoiador, né? Em todas as minhas decisões pré-Caê. Meus trabalhos, nossas mudanças de cidade. Um cara que foi meu apoio. Mudou pra Campo Grande. Ele não é de Campo Grande, ele é baiano. Foi pra Campo Grande pra gente morar junto. Então ele é o cara que tava sempre junto comigo. Tava com a minha família. Tava com meus amigos. Ele tava comigo, entendeu? Só que naquele momento crítico, ele verbalizou de uma forma que ali me doeu. Muito objetivo, num momento que eu não aguentava aquela objetividade toda. Sim. E aquilo entrou pra mim como se fosse um tiro no peito. E que eu também nunca falei isso pra ele. Acho que ele vai ouvir agora e vai falar, então foi isso. Mas foi aquele dia, e aí aquele dia foram os 3 piores dias, assim, da minha vida. Que aí eu me senti completamente sozinha, assim. Eu me sentia num barquinho no meio do mar, sozinha, sem remo. Era assim que eu me enxergava, gente. Eu tava num mar calmo, assim. Num mar calmo, parado.
mas eu não tinha pra onde ir, sabe? Eu não tinha o que fazer, parecia que eu não tinha... Eu sempre me enxergava nesse lugar. E, na verdade, eu só tinha o Caê pedindo mamar. Que dependia de você. Que dependia integralmente de mim, olha. Mas aí a minha irmã foi uma pessoa incrível na época, que me ajudou a botar o Caê numa escolinha em Campo Grande, pra eu conseguir ter uma rede de apoio. Super difícil a adaptação do Caê na escolinha, mas foi isso. E aquele momento tava doendo tanto, todos os outros lugares que eu tava passando, que juro que quando eu deixava o Caê na escolinha choramingando, eu falava assim, vai, filho, vai. Só vai. Só vai, filho. Sabe, eu preciso dessa manhã pra eu ir cuidar da minha mãe, pra eu, sei lá, tentar organizar minha cabeça, sabe? E foi isso, assim. Então, esse foi meu... Depois dessa conversa, eu vou vai, pode ir descendo, vai. Passar um espisigando com você. Depois dessa conversa, o que aconteceu? Demorou quanto tempo pra... Como é que foi esse pedido de divórcio? Veio de você, veio do... Veio meu, mas assim, nesse momento, eu encarei como, tipo, não tem mais jeito, assim. Eu acho que esse casamento tá falido, não é isso que eu quero pra mim. Porque... Então, as pessoas me perguntam, assim, quando eu divorciei, mas teve uma grande sacanagem de um lado, uma enganação? Não teve. Acho que o que teve foi só conexões diferentes, uma falta de comunicação, num momento que foi muito sensível e duro, que naquele momento minou a coisa toda. E algumas pessoas talvez passassem por cima disso, falaram, não, amanhã vai ser outro dia. Deixa eu aqui, não quero... acho que dá pra... Não vou deixar de ter a minha família, né? Aquela coisa do divorciar, acabar com a família e tal, que é uma coisa que eu não encaro assim, a gente vai falar disso mais pra frente, né? Mas eu olhei e falei, cara, não quero ser casada assim. Não é isso que eu pensei pra mim, entendeu? Então, por quê? E se eu sou competente, se eu tenho... Eu sou jovem, eu tenho total capacidade de correr atrás das minhas coisas. Por que não? Por que eu tenho que ficar num casamento que eu acho que não é o melhor pra gente? Nem pra mim e nem pra ele, sabe? Dani, e aí você, pelo que eu tô entendendo, você pediu o divórcio, né? Você tava lá em Campo Grande ainda? Aí ele teve férias, né? Ele teve férias e foi pra Campo Grande passar um tempo lá comigo. E quando ele foi, a gente já combinou pra fazer o desmame do Caê, com 1 ano e 10 meses, porque foi isso. Aí eu passei pra ele o desmame. Falei, vamos esperar suas férias, então. E ele também se prontificou, beleza, nas minhas férias, porque a gente sabia que ele não ia dormir à noite, né? No desmame do Caê, que o Caê ia chorar, pedir por mim e tal. Mas eu tava muito certa de que eu precisava me separar naquela relação e que o Caê precisava ser desmamado, porque eu queria uma convivência igualitária entre pai e mãe. Olha aí, vamos pegar nesse ponto. Então vamos lá. Recapitulando, você nem tinha voltado para a terapia ainda. Não. Aí no momento que você decidiu que você queria se divorciar, a primeira coisa que você pensou, eu quero a convivência igualitária do meu filho com os dois. E já se preocupou com o desmame dele. Exatamente. Que também ele já estava quase com 2 aninhos. Quase com 2 anos. Tava no momento que a gente queria mesmo fazer isso, assim, mais cedo ou mais tarde. Só que, pra mim, calhou de pensar que se a gente não vai ficar mais junto, como um casal... Você ainda não tinha falado isso pra ele. Não. Tá, mas você já estava elaborando isso dentro de você. Preparando. Ok. Tava. Sim. Tava Agora, elaborando. eu fiquei pensando aqui. Você estava num momento emocional complicado, bagunçado, com uma vida pesadíssima, né? Na sua cabeça, você estava responsável por tantas coisas, tantas pessoas, né? E ainda assim você conseguiu pensar nisso. O que passou na sua cabeça, Dani? Passou uma coisa que muita gente fala que eu sou egoísta. Eu precisava dividir os cuidados do Caê. Sim. Eu tava tão exausta que eu precisava muito dividir os cuidados do Caê de uma forma igualitária. Naquele momento, hoje, e foi a melhor coisa que aconteceu, entendeu? Assim, a gente é felicíssimo com essa divisão igualitária pra todo mundo, inclusive muito mais pro Caê. Mas naquele momento eu falei, nossa, eu preciso muito que ele assuma 50% dos cuidados do Caê. Porque a minha vida agora não tá fácil. Sabe? Então, por isso que eu falei, vou desmamar. Até porque eu não tava aguentando mais amamentar no meio de todo esse estresse.
Sim. Então eu falei, acho que agora é a hora, sabe? E era as férias dele, como a gente tinha combinado. Então, vou dizer assim, não foi um planejamento feito assim, com muito, não. Mas eu pensei, nossa, eu preciso muito dividir os cuidados do Caio, eu não tô aguentando sozinha, tô pirando. E meio que numa coisa meio de desespero. Foi uma decisão prática também. Foi super prática. Preciso dividir. Se eu desmamar, a divisão vai ficar mais fácil. Sim. Porque vai dormir com o pai, vai ficar mais tempo com o pai, vai passar o dia com o pai, se puder, não vai mais precisar do peito. Eu falei, acho que isso... E tá com quase 2 anos. Acho que agora é a hora que eu preciso fazer isso. Certo. Entendeu? Mas eu já tava pensando, e se a gente se separar, como eu já tava planejando e querendo, e eu ia querer uma guarda compartilhada, que eu achava que era desde sempre, eu falei, o Caio tem que estar desmamado. Senão eu não vou conseguir fazer a guarda compartilhada 50-50 como eu queria. 50% do nosso tempo dividido, entendeu? Sim. Do tempo, também, do tempo, se vocês quisessem, mas principalmente das responsabilidades. De toda a gestão. Sim. Toda a gestão, exatamente. E aí, nessa ida dele para Campo Grande, eu pedi o divórcio. Certo. Eu verbalizei, olha, pra mim acho que não tá mais legal, eu tô sentindo, que foi uma conversa super tranquila. Eu falei, só não funciona mais pra mim. Sim. Isso aqui que a gente tá vivendo. E ele conseguiu receber isso de que jeito? E que era prático também. Prático também. Prático, super prático, equilibrado. E ele recebeu, tá bom. Eu não vou nem tentar aqui fazer um pedido de não faça isso. A única coisa que ele me perguntou foi, você acha que esse é o melhor momento pra gente se divorciar? Minha mãe tava hospitalizada, né? Sim. Minha mãe morreu 3 dias depois. Nossa. Desse pedido de divórcio. Que a gente não imaginava que isso ia acontecer, mas aconteceu. E aí, eu falei, olha, não sei se é o melhor momento, mas tô aqui te contando o que meu coração tá sentindo, assim. Eu preciso... Aquele casamento virou pra mim meio que um problema que eu precisava resolver. Tá. Eu precisava tirar da frente. Aquilo tava me deixando ansiosa, sabe? Mais uma ansiedade pra eu cuidar. Mais uma coisa que eu tava achando injusta, sabe? Dores que eu tava sentindo. Eu falava, não, isso aqui eu preciso resolver. E ir tirando, e dando os cheques mesmo pra minha vida ficar mais leve e mais simples, porque eu tava muito pesada, né? E foi aí que eu pedi o divórcio. E aí ele falou, você acha que agora é o momento? Eu falei, talvez não, mas é isso que meu coração tá sentindo. E nisso ele ficou, bom, então eu vou ficar aqui mais ele ia embora 3 dias depois, nisso minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, a gente ficou junto. Eu não chorei de novo no velório. Opa. Gente, não passava. Não passava, cara. Eu juro, teve um momento do velório que eu fingi que eu tava chorando, porque as pessoas olhavam pra mim esperando isso de mim. Terrível. Coisa, e você é a que tava ali preocupadíssima com tudo, de cuidar, de estar junto, né? Nossa, Gente, Dani. eu tava, acho que segurando um lugar pra não desabar. É. E se eu desabasse ali, só que tudo muito inconsciente, eu não tinha consciência de nada disso, eu simplesmente não conseguia chorar. E aí, mas o que hoje eu sinto, depois de tanta terapia, eu tava ali numa fortaleza, num quadrado, que se eu movesse uma peça, desabava. E eu não queria desabar, eu não podia desabar. E aí eu fiquei me segurando naquele lugar de fria. Não, a responsável, talvez, não a fria, né? Não, as pessoas me viam com fria. Olha como ela é fria. Sim, é o olhar externo, mas para você... Não, pra mim não. Eu sabia exatamente o que eu tava perdendo. Os amores da minha vida. Claro. Sim. As pessoas, nossa, a gente acha que vai estar tudo certo quando a gente perder nossos pais. Não. É dolorido demais, gente. Claro, sempre é uma... Olha, uma dor profunda, hoje eu consigo falar disso, porque depois eu chorei. Agora eu consigo chorar. 2 anos depois eu elaborei. Mas então, hoje eu consigo falar do Cada assunto. um tem seu tempo também, não é? Pra elaborar o processo. Não precisa ser na hora ali, porque cada um tem sua história, como você tá falando. É isso. E a gente seus lutos, né? Exatamente. E ignorar o julgamento dos outros. O que o outro pensa é problema dele. Eu sempre fui um pouco essa pessoa de ignorar ao máximo o que as outras pessoas falam ou pensam de mim. Mas eu tava me julgando, assim, eu falava, será que eu sou tão fria assim mesmo? Será que eu não tô sentindo, assim, tudo que eu deveria estar sentindo? O que eu deveria, né? Esse eu deveria é o que mata, nossa, né? Gente, a impostora, né? A impostora batendo ali de novo. Eu deveria, tá? Gente, minha mãe tá morrendo, sabe? Ô, Dani, voltando lá pro pedido de divórcio. Nessa conversa que vocês tiveram,
Vocês já acertaram tudo? Como é Não. que vai ser? Não. Vai contratar um advogado? Não vai? Aí a gente voltou pra São Paulo, né? Minha mãe faleceu, a gente voltou pra São Paulo e a gente decidiu tentar um pouco mais. Tá. Ele chegou pra mim e falou: olha, eu vou começar a terapia. Aham. Uhum. Um pouco tarde demais. Mas, beleza, vou começar a terapia. E vamos tentar? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Gente, eu tava assim, tipo, seguindo no flow. Vamos, ok. Também não estava empolgada. Eu estava completamente pirada, doida. Eu tava num luto misturado com esse casamento não deu certo, misturado com uma criança pequena, misturado com eu não tenho mais trabalho. Eu não tenho mais vida profissional. Eu era uma super executiva, ganhando super bem. De repente eu não sou mais nada. Uhum. Isso tudo se misturou de um jeito muito maluco pra mim, assim, de eu sou nada, eu sou ninguém, gente. O que eu sou agora? Tanto que hoje eu olho pra mim e não me reconheço mais. Eu olho, tô até lacrimejando. Porque eu olho pra mim e falo, não sou a mesma pessoa que eu era, eu não me reconheço mais, eu nem lembro mais a pessoa que eu fui. Naquele momento. Até aquele Até momento. aquele momento. Até acho que eu cresci, sei lá, gente, trocentos anos em um. E hoje, Com tudo olhando isso. para trás, vê se eu tô certa. Isso tudo girando dentro da sua cabeça e sem você conseguir conversar com quem estava ali do seu lado, né? Não conversava. Teve um dia que a mãe do Ícaro ligou pra ele e perguntou assim, eu não sei, né, porque era telefone, mas eu escutei de longe. E ela deve ter perguntado, e a Dani, tá bem? E o Ícaro respondeu assim, acho que tá. Menino, isso doeu em mim. Porque é isso, assim, poxa, meu marido nem sabe como é que eu tô, sabe? Mas ele também não queria perguntar, porque ele achava que perguntando aquilo ia fazer doer mais. Sim. Eu entendo também o lado dele hoje, eu entendo o lado dele, mas naquele momento, eu falei, gente, sério, sabe? Eu olhei pra cima assim, eu falei, não, tá tudo errado, não é isso que eu quero, sabe? Eu quero chorar no ombro de alguém. Só que eu não tenho esse ombro, eu não tô encontrando esse ombro, Você entendeu? precisava de uma conexão com ele, né, Dani? E não Você tava precisava, rolando. naquele momento, É. tá conectado e não tava. É. E talvez ele também precisasse da mesma coisa e não tava Também. encontrando. Também, com certeza, sabe? Sim, E- é dos dois isso. Exato. E você acha que se vocês estivessem ali os dois trabalhando, cada um trabalhando em si, né? E olhando para o outro, enxergando mesmo ali quem é que está na minha frente, né? Poxa, será que... Mesmo sem... Porque às vezes a gente não consegue conversar mesmo. Tem momentos que não rola uma conversa. Mas o olhar talvez mudaria. Acho Se que vocês o tivessem olhar- sido mais sensíveis com vocês primeiro, sabe? Sim, mudaria. Olhar mudaria. Se eu tivesse mais madura sobre os meus próprios sentimentos e ele também, pra gente poder falar dos nossos sentimentos um com o outro, porque nem eu sabia exatamente o que eu tava sentindo, Exato. gente. Como que eu vou comunicar pro outro o que eu tô sentindo se nem eu sei? Sim, tá um E eu- turbilhão interno. E eu ainda queria que ele adivinhasse, Uhum. sabe? Tá errado, também tô errado, tá tudo errado, entendeu? Mas então assim, mas se a Passou. gente passou, O importante é que assim, você tá agora, você tá feliz, tá bem, uma é isso? divorciada feliz. Isso. Não, antes de chegar... Tá bom, então vamos lá. Ela quer saber toda a Todos os fofoca. detalhes, todos os Gente, detalhes. não se trata do baile dos divorciados, não é disso que a gente fala, não. Vamos lá, Tá bom. demora pra chegar nessa divorciada feliz. Eu sei que vocês estão querendo, mas demora um pouquinho. Então vamos lá. Deixa eu só te perguntar uma coisa, então. Aí vocês tiveram a conversa e resolveram realmente se divorciar. Sim. Agora eu vou correr um pouquinho, porque eu Tá quero bom. Vamos. saber de você como Advogado, como foi a Isso. conversa. é que foi. Isso. Quando a gente foi conversar, eu tava muito ansiosa, aí eu já tava fazendo terapia, porque eu precisava sair daquele buraco que eu tinha me metido. Inclusive, minha terapeuta salvou minha vida, assim, maravilhosa. É minha terapeuta até hoje. E fui conseguindo sair desse lugar. E cheguei nele um dia e tava muito ansiosa, não conseguia dormir. Eu não sabia direito o que tava acontecendo. A gente naquela tentativa de, vamos tentar fazer dar certo, mas não tava nada dando certo, porque nada tinha mudado. E aí eu virei pra ele e falei, tentamos, né? Um dia na cozinha, assim. Não deu certo, né? Aí ele virou pra mim e falou, não deu. Falei, então vamos combinar aqui como que vai ser os próximos passos, o que você imagina? Aí eu virei e falei, eu queria muito que a gente estivesse de acordo, que a guarda do Caio fosse compartilhada. Aí ele virou pra mim e falou assim, claro, não penso em outra opção. Poxa, como é que... Primeiro passo, né? Porque Sim. se eu tivesse um homem que virasse pra mim e falasse, não, quero só pegar finais de semana, eu já ia quebrar um pau.
né? Sim. E aí não, ele, ao contrário, não, claro. O Ícaro também se conectou muito com o Caê nesse momento que eu fiquei mais perdida, ausente, se conectou muito com o Caê. Entendeu? Foi muito legal isso, porque ele teve realmente que cuidar. A gente começou a se dividir noites, ele começou a passar noites com o Caê pra eu poder dormir, na outra noite ele dormir, enfim. Então ele falou, não, eu quero também. Falei, ótimo, então acho que tem 80% do caminho andado. Aí a gente definiu bens, assim, pouca coisa que a gente tinha junto, foi super fácil, dividimos, porque era só um carro, então a gente se alinhou. O Ícaro também super bacana nesse ponto, e olha que a gente sabia exatamente tudo de dinheiro que a gente tinha, quanto ganhava, livro aberto, assim, dentro do casamento. Te falei, né, que ele super me ajudava com planejamento financeiro, etc, ele é ótimo nisso. E aí a gente falou, tá bom, então vamos aqui combinar como que seria a guarda do Caê. Ele falou, não, eu vou continuar morando em São Paulo e eu vou tentar morar o mais perto possível daqui. Ótimo, é isso aí que eu quero pegar. Então, ele fez esse movimento de morar próximo para ficar o maior tempo possível com o filho. E para facilitar as nossas trocas. A logística da família. Tá. E porque a gente já morava muito perto do trabalho dele. A gente estava morando lá por causa disso. Então, para ele, fazia total sentido. Ele ia continuar morando perto do trabalho, ia estar perto do filho, e a logística a gente ia conseguir se organizar. Até porque, nesse momento, a gente estava com aquela mesma babá, que foi a babá do Caê desde os 4 meses de idade, também, que super me ajudou. Foi para Campo Grande várias vezes, nesse momento que a minha mãe estava doente. O Ícaro falou isso, leva a Mari com você para Campo Grande, já que eu não posso ir. Então, enfim. Sim. E aí, mas é que eu queria ele, sabe? Sim. Queria ele. Mas aí, E aí, nesse momento, a gente falou, então vamos também dividir a babá. E aí, a babá consegue ir a pé para as 2 casas, levando o Caê, bairro super gostoso, a gente mora ali na Aclimação. Então, isso foi muito funcional e é o que funciona até hoje. A gente tá 2 anos separado. Olha só. Então, mas partiu dele. Muito interessante isso, Dani, porque você falou de dividir a babá. Gente, isso é totalmente fora da casinha. Você imagina? Eu atendo. Você atende, famílias que dividem, porque é mais prático. A babá já organiza a malinha da criança numa casa, leva para outra. Não, quando o casal se entende, funciona. Não, claro, é o paraíso, porque eu tô achando maravilhoso. Porque assim, não é o que a gente vê no dia a dia prático, na justiça. Quando tá na briga. Imagina, dividir a babá que vai fofocar pro outro, que tá acontece nas duas, dentro da minha casa. Quando entra na briga, claro. Mas quando muitas tá na fofocas. briga, Mas a gente tá tão alinhado, eu e ele, que a gente não quer saber nada da casa um do outro. Que a gente fala, quando vem a fofoca, ele dá a bronca. Eu não quero saber nada da casa da Dani. E eu faço a mesma coisa. Eu não quero saber nada da casa do Ícaro. O que tá acontecendo lá, que dia que você foi, nada. Tudo que eu precisar saber, eu vou conversar direto com ele. Ai, que maravilha. Nossa, mas vocês chegaram a conversar sobre isso e acertarem assim ou nem precisou? É uma atitude de cada um. Eu odeio fofoca. Eu sou uma pessoa que não sou muito das fofocas, nunca curti. Até no meu ambiente de profissional, quando eu era a gestora, eu cortava fofoca. A pessoa que era fofoqueira, eu já... Gente, no time, né? Então, eu sou essa pessoa que levava isso pra dentro de casa. E... quando eu falava isso com o Ícaro, claro que rolava fofoca. A minha mãe, a da sogra, a da tia. E aí eu falava... E aí, durante o casamento, a gente já falava isso. Nossa, isso é muito ruim. Fofoca é muito ruim. A gente brigava, a gente chegou a brigar por causa de fofoca das sogras. As coisas assim que acontecem nas melhores famílias. Então, desde antes, a gente já era muito esse avesso. Essa coisa de levar uma coisa de fofoca. Odiava, ele odeia também e tal. E aí, quando veio a babá, a gente falou sobre isso. E agora? E a gente teve uma conversa madura sobre isso, porque ele falou assim, e nossos próximos relacionamentos? Como você acha que vão ser? Boa. E aí eu falei, olha, eu só quero muito que você encontre uma pessoa que seja muito legal com o Caê, brinque muito com ele, pra ele ser feliz, né? E 2, que não mine a minha relação com você, essa relação que a gente construiu juntos. Porque acho que a gente é família. Eu falei pra ele, eu considero você minha família. Eu considero você, tipo, meu primo, meu irmão. Você é minha família. Sim. E eu conto, eu vou contar com você quando eu preciso, mesmo a gente estando separado. Sim.
Gente, isso não foi de uma hora para outra, não, tá? Processos. Não, processos. Mas aí a gente já meio que encarou. Ele falou: beleza, tô junto, é isso mesmo. E ele falou: e a minha preocupação, Dani, é muito relacionada a uma coisa que é muito presente, muito preocupante, que é assédio sexual dentro de casa, né? De levar um outro homem pra dentro de casa, que a gente não, né? E ele falou: o Caê é muito pequeno, eu fico muito preocupada em relação a isso. Olha, olha que legal, ele verbalizou isso pra você, ele não usou como uma arma contra você, ele Não. conversou com você. Ele conversou. levou Eu a fico preocupação. preocupado com isso poder acontecer com o nosso filho e a gente nem tá sabendo, dependendo da pessoa que tá na nossa casa. E isso é muito mais comum com homens, não Sim. com a mulher que vai estar lá na casa dele, a namorada, a nova mulher. E aí isso fez muito sentido pra mim. Eu falei: nossa, você tem toda a razão. Eu falei: não, Ícaro, estamos alinhados, assim, eu nunca vou deixar o Caê sozinho com outro homem. Porque Olha, se eu não legal. estiver junto. Então ele despertou esse pensamento nessa conversa, você não tinha nem pensado sobre isso. Não, porque eu nem Se pensava em resolveu namorar de ali, novo, a gente. Aquilo preocupação. tava tão longe pra mim. Sim. Mas eu falei: nossa, faz todo sentido. É claro que tem que ficar preocupada com isso mesmo, né? Sim. O Caê é muito pequenininho, ele não vai conseguir contar pra gente as coisas. Então, Sim. eu falei: não, fica tranquilo, isso a gente tá alinhado. Ô, Dani, e como é que é o tempo? Como é que vocês dividem esse tempo do Caê? E como é que o Caê se movimenta dentro Bom, dessa o Caê tem situação? 2 casas, 2 quartos, brinquedo nas 2 casas e a escola no meio. Então, ele vive um triângulo, assim, a casa do pai, a casa da mãe, a escola no meio e o parque. Que ele vai pra caramba no parque também com todo mundo brincar, etc. Então, a gente veio até uma proposta do Ícaro. Ele que falou: o que você acha da gente se dividir metade da semana? Na verdade, a gente trocava, assim, a cada 2 dias, na minha casa ou na casa do Ícaro, e a gente também dividia o final de semana. A sexta era de um e o sábado e o domingo era do outro. Quando eu digo dividir o final de semana, é porque a gente tava na onda de agora vamos começar a viver a vida novamente, sair, conhecer gente. Então, nada mais justo, e ele sabe que eu adoro sair, nada mais justo do que ter a sexta ou o sábado. Então, o começo foi assim. A gente sempre tinha um dia do final de semana pra curtir, e a gente sabia que era isso. No começo, eu admito que era mais difícil pra ele encarar que lazer era importante. Eu tinha pedido algumas vezes pra gente, a gente já tava nesse momento de trocas, de passar, mas como cortava o final de semana no meio, tinha vezes que eu queria viajar, queria passar o final de semana na praia, e eu pedia pra trocar. Ícaro, em vez de eu ficar a sexta e você o sábado e domingo, pega a sexta também. Aí ele: não pego, que é isso que tá combinado. Teve essa fase, então. Teve, olha. claro. Eu me roía de ódio. E quando você ficava com ódio, como é que você agia? Não agia. Você guardava seu ódio lá Eu pra esperava, porque eu sou essa pessoa que sou. você? Eu me exalto. Então, pra eu não me exaltar, eu me conheço, eu paro, vou digerir isso aqui. É bom que a gente tá no WhatsApp, não tá cara a cara. Dá tempo de você engolir aquilo de dar uma xingada pro ar, respira e depois eu falava: Ícaro, tá bom, entendi, ok, mas assim, eu só queria que você soubesse que um dia você vai me pedir pra trocar também. Aí eu queria só que você pensasse sobre isso. Se você, tudo bem, se você nunca pedir pra trocar, ok, já entendi que a gente nunca vai trocar. Mas eu acho que um dia você vai precisar. E aí esse dia a gente se fala de novo. Foi isso. Não, eu tô achando o máximo, porque... Gente, Isso. a mulher sábia, não é só... Agora sim a gente pode falar da divorciada feliz. Agora sim, porque a gente já explicou todo o contexto do negócio. Vale só dizer que a gente só contratou o advogado pra fazer efetivamente como que chama? Eu nem sei. Finalizar. A homologação do divórcio, pra porque finalizar. o acordo já estava feito entre nós. Vocês já fizeram sozinhos? Sozinhos, a gente entrou todo no acordo, como que a gente queria dividir a guarda, como que a gente ia dividir a babá, não falamos sobre bens, dividiu. É isso aqui que a gente quer, entregamos para o advogado. O advogado Precisaram de homologou, um único advogado, confiaram. o juiz canetou, porque tá perfeito, beleza, vambora. Acabou, foi muito rápido. Muito Então, rápido. olha aí, que beleza. E essa rapidez também ajudou na boa convivência de vocês, porque se você coloca um negócio para rodar lá e tá brigando no judiciário,
É lógico que você vai brigar aqui fora. Claro. Não é? Não existe Claro. essas duas vidas Desgaste, separadas. né? A gente na verdade, na época a gente falou assim, será mesmo que precisa homologar? A gente nem sabia, sabe? Uma coisa muito... Oficializar, né? Oficializar. Precisa O que é isso? oficializar. Precisa mesmo pagar tudo isso, advogado, isso aqui. É um negócio que já tá resolvido. É, Não me mate. Não me mate. Não, Mentira, mas- paga essa parte. Mas é isso. Sim, precisa. Sim, sim. Agora não sou mais solteira, sou divorciada, enfim. E aí foi isso. Então a gente partiu pra esse caminho. E teve muita rusga no começo, mas que a gente ia com muita terapia. Gente, e a terapia dele, lembra que ele começou a fazer Sim. terapia? Isso. Ele também amadureceu para caramba. Uhum. Todo, assim, o jeito que ele conversa, a forma que ele, de comunicação menos violenta. Eu não tô falando que ele era violento, uma comunicação violenta. Agressiva, A comunicação né? mudou. Ele foi mudando também com o passar desses 2 anos que a gente tá separado. Então, no começo era mais difícil, tinha mais mágoa, Uhum. que a gente foi tratando, porque a mágoa era minha, né? Não era sobre ele, era sobre mim, né? Ele devia também ter as mágoas dele. Com certeza. Mas é sobre como cada um lida com isso. É né? isso. Uma coisa isso que você falou agora, né? Então você disse. Quando você queria trocar o final de semana, por exemplo, e tinha esse incômodo dele, você fazia esse esforço aí, você engolia seu ódio e fazia esse esforço de ter uma comunicação assertiva com ele. Total. Então, do outro lado, ele também devia ter os incômodos dele, ele fazia os esforços dele. E faz até hoje. Então, pronto. E é sempre assim. Mas isso Sempre vai ter uma relacionamento, contrariedade. né, Exatamente. gente? Sempre vai ter uma Você engole contrariedade. um sapo, depois você não Isso. engole outro, depois, não, aqui acho que eu vou falar, porque aqui já tá demais, meu Isso. limite chegou. E assim vamos, né, navegando Mas nesse é mar do justamente divórcio. sobre isso, É. Dani, que a gente quer falar. Porque a vida não é um morango, né? Não, não. Não é o jardim da infância. Então, foi muito legal você trazer todos os percalços que você passou, né? Tá. A gente falou um pouquinho dele, mas não dá para falar muito, porque só ele sabe o que ele viveu também. Claro, e não foi fácil. Mas assim, é nem um importante pouco. saber o que uma pessoa está vivendo e que reflete na relação. E que depois vai refletir no momento do acordo de divórcio, se for um acordo, e posterior a isso. É. Agora, o que eu aprendi aqui hoje com você, né? Você passou por todos esses percalços, teve a coragem de trazer isso aqui pra gente, te agradeço demais. Nossa, Obrigada, de imagina. expor a sua história, assim, né? Com tanto sentimento, as perdas É. que você teve. Eu acho que falar sobre... uma coisa que eu aprendi é que falar sobre isso ajuda a digerir. Aprendi- Exato. Então, Isso. por que não falar publicamente? Eu sou uma jornalista, afinal de contas, né? Hoje eu não trabalho mais com isso, mas me formei nisso. E eu acho que isso pode ajudar outras pessoas que não mostram suas vulnerabilidades, que não Exato. expõem seus problemas. Gente, falar sobre o assunto ajuda. Você imagina quanta mãe de primeira viagem ou não, que não é só mãe de primeira viagem que pega, às vezes, uma carga pesada, vai ouvir a sua história, vai se identificar e vai falar, gente, mas é isso que está gerando aqui dentro da minha cabeça. É essa bagunça que está aqui em todas as minhas emoções. E eu não estou passando isso para ninguém. Não dá para passar para o companheiro nesse momento? Ok. O que eu posso fazer então? É isso. Onde eu vou procurar ajuda? Onde é que eu vou procurar ajuda? E às vezes não é nossa mãe, gente, não é nossa irmã. Às vezes não. Porque está Essas pessoas- envolvido emocionalmente. Exatamente. Tá envolvida. Muitas vezes não ajuda, porque toma Não. partido. Toma, É. claro. Não Não, dá. eu quero uma visão crítica e Neutra, construtiva e neutra do exatamente, assunto. O Exatamente. que eu tô fazendo aqui de errado? Uhum. Tem coisa errada aqui, porque senão É. estaria tudo morango, né? É. Morango. Tá Morango. Tá abacaxi. Abacaxi total. Adoro abacaxi. Mas tá abacaxi. Não, mas não descascar, vai. Vamos combinar, descascar não. Então, e eu queria ressaltar assim, parabéns mesmo por você estar se colocando, você ter tido esse caminho de elaborar, não é? É. E os dois estão tendo, assim, a grandeza, né, de ajudar essa criança, né? De dar É. um suporte para essa criança genuíno. Porque na medida que vocês estão deixando, né, se cuidando, se tratando, se olhando, Se tratando bem. se tratando bem, com respeito Com carinho, e com carinho. com carinho, Com carinho e respeito, Isso. só tem ganho para essa criança.
né? Ele vai seguir com mais tranquilidade a vida dele, porque os pais não estão degladiando. Eu né? acho que Então, o Caê parabéns pra você. enxerga amor entre nós. Não é um Então. amor romântico. Aham. Sim. Mas é um amor de O amor fraterno. fraterno, de Sim. pai e mãe com uma criança. Sim. E então, eu acho, eu tenho certeza que o Caê super enxerga isso, sabe? E é muito fofo. E uma coisa que eu tenho também pra ganho dizer enorme pra ele. foi a melhor coisa. Uma vez eu fiz até um post no Instagram sobre isso, do Dia dos Pais. O Caê é filho de pais separados. E foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. É isso. Aham. Porque Isso. ele tem o amor completo do pai. Ele tem um amor completo da mãe. Tem um pai descansado. Uhum. É. E também me encontra descansada. Exato. Eu morro de saudade dele. E Exato. quando eu encontro, é uma delícia. A gente brinca um monte. Porque eu tô descansada. Uhum. Não sou a mãe exausta. Exato. Isso. E nem ele fica o pai exausto. A gente divide. Agora tá dividido. Agora aqui, nesse contexto todo que a gente conversou, como você definiria essa brincadeira que a gente fez, que vocês estão ansiosos para falar que eu sei, que é a divorciada feliz? Eu sou, gente, a divorciada feliz. Eu acho que se você não tá feliz no seu casamento, no seu relacionamento, sei lá, no que você tiver, na boa, separa. Vai ver como é que é esse mundo lá fora, a pessoa que você se torna depois. Eu desabrochei, assim, eu sou outra pessoa. Agora eu corro atrás das minhas coisas, eu amadureci também depois do divórcio, porque Uhum. é isso, assim, tá, beleza, agora eu não tenho mais, não sou mais casada, e agora? O que eu quero pra minha vida? E eu tomo as rédeas, tenho meu tempo livre. Gente, mães, sabe o que é você ter 4 dias por semana pra você dormir? Pra você cuidar das suas coisas, pra você fazer a unha, Então, trabalhar. É isso. Hoje eu tenho tempo pra mim, porque eu sei que ele vai estar super bem cuidado pelo pai. era aí que eu queria Isso, chegar, é Dani. isso. Eu confio. Isso, Uhum. Dani. Obrigada, amiga. É Isso. isso que eu queria Eu chegar. confio. Então, eu você entrego. Você entrega. Isso te define como uma divorciada feliz, porque você confia na sua rede de apoio. Você disse para nós, numa outra conversa, que ele é a sua principal rede de apoio Ele hoje. é meu principal rede de apoio. Exatamente. Então, não é só porque você divorciou, é porque você se divorciou da maneira correta. E porque você soube abrir. Não abrir mão, você não precisou abrir mão de nada. Ia falar Não. besteira aqui. Você soube se abrir É isso. para o próximo passo, não é isso? E É construir uma um vida caminho saudável. diferente. Uma E vida é o que diferente. você falou, você consegue ainda fazer com que o Caê tenha a vivência do amor. Tem. Total. Isso. Muita. Não É isso? muito gostoso. Ai, que lindo, Dani, amei. Parabéns, viu? Obrigada, gente. Eu também. Respeito entre vocês, entre os adultos, né? Que ele vivencia, ele leva pra vida Eu dele. tenho um orgulho dessa história que a gente Uhum. conseguiu construir, sabia? Assim, não é- eu sei que não é fácil. Eu sei que com tudo isso que a gente passou, o bicho pegou, gente. O bicho Claro. pegou. Foi quebra-pau demais. Eu tô contando aqui a parte, né? Temos pouco tempo. Não, mas É, foi é. muito importante que Mas você é trouxe. isso. Mas é que teve muita coisa. E agora a gente tá num lugar que eu sinto orgulho. E acho que ele sente também, assim, de uma relação muito, muito, muito amigável, muito equilibrada, entre pai e mãe mesmo, uma relação super fraternal. O Caí vai pra minha casa e fala, papai, fica aqui na casa da mamãe, vamos brincar junto. O Ícaro fica, a gente brinca todo mundo junto e tá tudo bem, Ah, isso é entendeu? bom também. Porque eu Isso. também convivo com o Caê na casa do pai. Isso. E a minha casa é portas abertas pro Ícaro, a casa dele é portas abertas pra mim, eu sei disso, A criança sabe? poder ver o pai e a mãe juntos, mesmo sabendo que estão separados, É. integra pra ele. É isso, a gente Né? viajou junto. Eu, Aí. o Ícaro e o Caê Então. pra praia, separados, Uhum. divorciados. A Olha. criança entende que tá separado, mas integra dentro dela. Tem o pai e mãe. A gente, assim, gente, depois que passou todo esse drama, né? Todo mundo se entendeu seus problemas, suas mágoas, perdoou. Uhum. Uma coisa importante que a gente não falou aqui, né? De perdão, tem que perdoar, tem que se perdoar, tem que perdoar o outro. Passou essa fase, parece que você entra assim num... Sabe aquele mar? Sim. Que eu tava lá sozinha, agora é um mar calmo, que Sim, eu vou navegando. tranquilo. Tranquilão, assim, que eu vou com Uhum. meu reminho e vou pra onde eu quiser. Sim. E é mais forte, talvez meu barco tenha crescido um pouco, entendeu? Agora. A gente não falou de perdão, a gente não se referiu ao perdão, mas a gente falou de uma forma muito prática. Quando você disse que você se esforça sempre, que tem algum contratempo, você tem. faz esse esforço para manter as coisas no ritmo. É isso. Pra Isso é manter um perdoar. relacionamento saudável, Né? porque Então- isso é minha prioridade. A gente perdoa e se perdoa o tempo todo, O tempo todo. né?
tempo todo. E é isso. Dani, eu queria ficar. Você não queria ficar? Nossa, mais uma hora? delícia. Já falei que Fica a gente ouvindo. devia abrir um vinho. Porque Ai, merece que nosso pena. primeiro episódio. Eu tô Merece. super feliz e Muito parabéns, bom. meninas. Muito Dani. legal vocês Mas a gente trazerem vai isso. brindar com você Isso. num Ai, outro vamos, momento, né? isso. Vamos. Um dia que eu tiver, que o Caê estiver com o pai, Boa. que eu vou estar Vamos, livre pro vamos. rap. Isso, a gente combina, muito bom. Fala suas redes sociais. Bom, eu sou Daniela Masson, @DanielaMasson. Minha rede é aberta, eu falo sobre maternidade, falo sobre empreendedorismo feminino e materno, e falo sobre filhos, muito, adoro criança, tal, sou também piadista. Minha empresa é a Felicité, felicité.8, @felicité.8, e além disso, eu trabalho na PTK Spirits, que é a maior empresa e mais inovadora de drinks engarrafados, eu faço novos negócios lá. Tô apaixonada pelo projeto e pela empresa e com as experiências que a gente pode criar, bares corporativos, levar os gifts, né, fazer presentes personalizados de garrafas, porque a gente faz, né, Negroni, Cosmopolitan, o Caju Amigo, o Fitzgerald, todos prontos, de ótima qualidade. Por isso que eu sou tão apaixonada, assim, pelo projeto, porque é isso, é trazer felicidade para as pessoas com facilidade e com padrão, né? Porque eu levo para casa minha garrafa de Fitzgerald e sirvo meus amigos numa festa, maravilhoso, com qualidade. Então, eu tô apaixonada pelo projeto, então, trabalho pouco, né? Além do meu trabalho principal, que é o Caê, Sim. que eu sou mãe do Caê, tá lá no meu LinkedIn, mãe do Caê. Já experimentei o drink da Dani, é uma delícia. E as A embalagens PTK. são super decorativas. Não, ele lindas. é lindo pra presente. E a gente já tem chiquérrimo. 11 lojas em São Paulo. Vende também @APTK Spirits, pra quem quiser conhecer mais. E tem lojas, tem a loja no Cidade Jardim, tem a loja no CJ Shops, Pátio Paulista, Gianópolis, a gente tá no Anália Franco, no Eldorado. Enfim, Imperdível. é muito legal. É um Imperdível. projeto, porque você pode chegar lá e tomar um drink, Uhum. ou levar pra casa, ou Delícia. presentear os amigos. É muito Uhum. legal. E a gente, inclusive, tá fazendo feira, né? Porque como é muito rápido de servir o drink, é tudo muito veloz e ágil, sem perder qualidade, a gente atende grandes números de pessoas, né? Eventos para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, a gente consegue atender com qualidade. Sem Muito muita fila, enfim. Então, o projeto é muito legal, muito inovador, assim. Tô super apaixonada, muito legal. Parabéns, Muito legal, Dani. parabéns. Vai ter muito Muito sucesso, bom viu? Já tá Todos tendo, né? teremos. Sucesso. Sim. Quem trabalha bastante e é bom, faz o bem, se dá bem, né, gente? Com Esse é meu lema, assim. Exatamente. Trabalha e faz o seu, faz o bem, sem julgar nada. Faz o seu, faz bem, faz o bem. Que aí eu acho que tudo dá Acabou. certo. É isso Tudo dá mesmo. certo. Mesmo com esse bando de abacaxi pra descascar no meio, mas no final vai dar certo. A gente descasca, meio que aos trancos e barrancos, né? Chora um ano depois, mas tudo bem. Faz Chora na hora parte, né, também, do né? nosso desenvolvimento, né? Descascar os abacaxis. Não tem jeito. Obrigada. Bom, eu vou. Pena que Gratidão. quem não tá vendo o vídeo, quem tá ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, não conseguiu ver as imagens dos drinks da Dani. Mas eu vou falar então nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, Programa Convergir, e estamos no YouTube, Pode Convergir. Lá vocês podem assistir o episódio inteiro. Nas plataformas também de áudio, Spotify, Deezer. Entre em contato com a gente, vamos nos comunicar. Se você tiver uma história de superação de divórcio, né? Uma história de divórcio, de superação, onde você também conseguiu, depois dos percalços, mostrar para o seu filho que o amor está ali, fazer com que ele enxergue o amor. Achei muito linda essa sua observação, Dani. Manda um direct pra gente, manda uma mensagem de WhatsApp, lá também tem o nosso contato. E vamos ver, a gente faz uma curadoria aqui, né, Lilian? E vamos ver se você conta a sua história aqui com a gente. Será também, muito vai ser um bem-vindo. prazer. É isso mesmo, será muito bem-vindo. Querida, Obrigada, muito obrigada. gente. Maravilhoso. Um beijo, amei. Maravilhoso. bem, muito Vocês bom. Eu são amei mais, vou falar igual eu falo pro meu filho, eu amo mais. Ele É, fala, eu te ao amo. Eu falo, infinito, ao mais. infinito. É isso. Obrigada, gente. Muito Obrigada, bom. Dani. E aí?